Com o tema Energias Renováveis, vamos receber com uma salva de palmas o nosso palestrante, Luiz Carlos Baldissero Molion. Obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Como é que eu faço com esse negócio aqui? Eu vou desligar isso. Ah, você tá no celular. Não, para todo mundo desligar o celular. Diga. O Avalone vai fazer uma... Ah, vai? Avalone, por favor. Tá certo. Boa tarde a todos. Queríamos, mais uma vez, agradecer aí aos nossos patrocinadores, a Energisa, agradecer a Atalaia, a Brenan, a Sinop Energia, a VEG, a Trael, a Plastibras e a Vetorlog, por estar nos ajudando e patrocinando o nosso evento. Muito obrigado. Agradecer a cada um de vocês pela presença aqui, tanto ontem quanto hoje, e fazer uma justificativa aqui. Na realidade, estava programado para agora a palestra e a fala do Milaré, que é um parceiro já do Cine Energia, já esteve com a gente aqui há 2 anos atrás, e ex-promotor de justiça, aposentado, ex-secretário de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, mas ele, nesse final de semana, ele foi acometido por uma pneumonia, está internado e foi proibido de poder se deslocar aqui. Essa é a notícia ruim. A boa é que o Dr. Molion, ontem, fez uma brilhante palestra, todo mundo adorou, né? A nossa pesquisa interna foi de alto sucesso, professor. E ele se propôs a estar aqui fazendo... não tapar o buraco, mas nos ajudar aqui, falando sobre energias renováveis, né? E então nós estamos também ansiosos por isso, tá? Agradecemos ao senhor pela disponibilidade de estar com a gente e pedimos desculpa por esse imprevisto, mas contamos com seu sucesso de sempre aqui e a sua atuação. Muito obrigado. Muito obrigado. É uma satisfação estar aqui, né? Com o tema de ontem, por exemplo, ele é muito importante, porque está em jogo uma série de coisas, né? Um fundozinho de 100 bilhões de dólares por ano para tentar reduzir as emissões. Então, quando vocês falarem de energia, nunca coloquem culpa no CO2. O CO2 não tem nada a ver com isso. Não quero dizer que combustíveis fósseis, ou nós vamos discutir isso agora, se são fósseis ou não. Não quero dizer que esses combustíveis não tenham problema. Eles têm um problema. Só que o problema deles chama-se enxofre. Você passa no posto de gasolina, tem o diesel S10. O que é o S10? S de sulfur, que é o símbolo químico do enxofre, e 10 miligramas por quilo. Então, como 1 quilo tem 1 milhão de miligramas, então 10 miligramas de enxofre por 1 milhão de miligramas do diesel. Isso dá 10 ppm, 10 partes por milhão. Porque o enxofre, quando ele é queimado no motor do veículo, ele sai na forma de SO2, não CO2, não C, SO2, dióxido de enxofre, que se combina com a umidade atmosférica e forma gotículas, aerossóis de ácido sulfúrico, H2SO4. Aí o cidadão inala aquilo e faz um bem fantástico para o pulmão dele, porque dissolve o pulmão e ele nunca mais vai ter problema pulmonar. Não tem pulmão, não tem problema pulmonar. Produz chuva ácida também. Então, os grandes monumentos na Europa, por exemplo, tudo feito de mármore, carbonato de cálcio. Então, a chuva ácida dissolve o monumento, né? Por isso, então, o padrão europeu de diesel é S10, embora a gente aqui ainda use o S500. São 500 miligramas de enxofre. Então, o grande problema no combustível não é o CO2. Como eu disse ontem, quanto mais CO2 tiver, as plantas agradecem.
vamos ter maior produtividade, que é o que a gente precisa, porque agora com essa mudança na China, antigamente na China, o casal só podia ter um filho. Eles estão vendo que a população está envelhecendo, eles mudaram a regra agora, a população pode ter 2 filhos por família. E convenhamos que 1,5 bilhão de chineses se reproduz muito mais rapidamente do que o resto do mundo. Então, a população deve chegar aos 10 bilhões de habitantes, provavelmente daqui a 30 anos, lá pelo ano 2050. E países como o Brasil vão ser responsáveis por alimentar boa parte dessa população mundial, independente do que essas ONGs ambientalistas venham falando. O tema do seminário é energias renováveis. É como se eu estivesse chovendo no molhado, né? Mas vocês vão ver que eu vou trazer outras coisas que são interessantes e garanto que é mais de caráter informativo e também a perspectiva que nós temos no Brasil para essas coisas. Vocês aprenderam que petróleo é de origem biológica. Morrem os bichos, morrem as árvores, são enterradas e depois de 200 milhões de anos forma-se petróleo. Mas tem uma teoria russa, que saiu na década de 50, que diz que não, que hidrocarbonetos, alcanos, eles se formam constantemente. O último trabalho que saiu, no ano passado, mostra que com uma pressão equivalente a 70 metros de profundidade e a temperatura que se encontra, é possível sintetizar esses hidrocarbonetos na forma de combustíveis. Então, na Sibéria, por exemplo, eles exploram um poço, secou aquele poço, eles abandonam e vão para outro. E depois retornam para tirar combustível daquele poço. Quem é partidário da origem biológica do petróleo, então deve imaginar que quantos milhões e milhões de animais marinhos, por exemplo, morreram ao longo desses 3 bilhões de anos de existência dos oceanos. Então, pré-sais da vida existem, né? Praticamente em todo o mundo. É difícil tirar. O caso da Petrobras, ele é inviável com um barril de petróleo abaixo de $80. Economicamente inviável. Mas tem que se fazer, porque, na realidade, o petróleo já está se recuperando e, provavelmente, já em 2019, já atinja a marca de $100 o barril novamente. Então, pense nisso. Procurem. Na internet tem muita coisa sobre isso, que muitos combustíveis, algum tipo assim de petróleo, na realidade, é renovável. Em curto espaço de tempo, curto período de tempo, pode-se ter esse combustível sendo feito. Hidroeletricidade é a grande parte da nossa matriz energética, né? Quando está tudo funcionando direitinho, da ordem de 85% da nossa matriz energética é de água. Uma maneira limpa, bonita de se gerar energia. Há sempre muita pressão. Quando se faz uma hidrelétrica, se faz um reservatório, no caso de Belo Monte, por exemplo, e nós tivemos a honra de ter o Zé Antônio Nunes. Eu o conhecia como Nunes, quando trabalhei... Muniz. Eu conhecia como Muniz. O diretor é o Muniz, que eu fiz uns trabalhos para a Eletronorte na época de Balbina, e na época também que eles estavam planejando, no Rio Trombetas, no Pará, a usina Cachoeira Porteira. Tivemos, então, a oportunidade de tê-lo aqui, e ele narrou que a pressão ambientalista foram obrigados, então, a retirar o reservatório de Belo Monte. De tal forma que Belo Monte passa a ser agora uma usina de 6 meses. Né? Quando chove, gera. Parou de chover de abril a setembro, não vai ter geração. Muito pouco. Então, é um problema sério isso nos regimes de rios
que nascem aqui no Centro-Oeste. Todos eles, né? Tocantins, Xingu, Tapajós, todos eles têm esse tipo de problema. E o São Francisco também. Então, o problema do São Francisco, aqui está a hidrelétrica de Xingó. Originalmente, Xingó foi projetada para 10 geradores. Foram só instalados 6. Cada máquina tem 530 mega de potência. Perde só para Itaipu, cada máquina de Itaipu tem 700 mega. E Xingó, então, tem só 6 geradores e tem 4 buracos vazios. Mas nem adianta nada, porque, na realidade, nesses últimos meses, está rodando uma máquina só. Precisa de 600 metros cúbicos por segundo para rodar essa máquina, e só estava rodando uma máquina porque não tem água. Então, eu fiz uma análise. Nós temos vazão em Pão de Açúcar, em Alagoas, desde 1927. Eu fiz uma análise que mostra que... Essa tela não aceita esse laser. Que mostra, então, que a média até 1976... Por que 1976? Porque, como eu mostrei ontem, de 46 até 76, o Oceano Pacífico, que cobre 35% da superfície terrestre, ele estava frio. E, a partir da metade de 76, ele virou para quente. Ninguém sabe exatamente, eu tenho uma teoria sobre isso, que também não gostam da minha teoria, porque o climatologista, o hidrólogo, ele pensa só na chuva, em frentes frias, fenômenos atmosféricos. Mas ele se esquece que um fenômeno geofísico pode mudar tudo. Por exemplo, em 1946, em abril de 46, ocorreu um tsunami que originou-se no Alasca. Caiu uma parede bastante grande e essa pedrada na água, segundo a Guarda Costeira Americana, gerou um tsunami de 35 metros de altura. Era o original. Chegou no Havaí em 4 horas e meia, se deslocando a 800 km por hora. O Havaí não tinha alerta de tsunamis, e, segundo o que está na internet, matou 164 pessoas, com ondas que chegaram a 10, 12 metros. Você pergunta, qual é a temperatura da água do Pacífico em abril, saindo do inverno, lá no Alasca? 3 graus centígrados. Então, aquela água fria se espalhou, e é provável que isso tenha feito com que o Pacífico se tornou frio. De 46, e em 76 ocorreu uma série de terremotos na Indonésia, dos quais o mais famoso é o terremoto de 28 de julho de 1976, que matou mais de 500 mil de chineses. Na cidade de Tangshan, ocorreu o terremoto de madrugada, 3 horas da manhã, horário local. Estava todo mundo dormindo e praticamente morreu, então, 500 mil de chineses nesse terremoto. Esse terremoto pode ter provocado aquele lado oeste do Pacífico, Filipinas, Indonésia, norte da Austrália, é chamado de piscina de água quente do Pacífico. Então, se ocorrer um terremoto de grande magnitude, pode gerar ondas internas no oceano que tragam água quente e se espalhem para o Pacífico todo, que foi o que aconteceu. Então, eles não aceitam essa hipótese de que esses fenômenos geofísicos possam, então, ao mudar a temperatura do oceano, em seguida muda o clima. Eu não vejo outra explicação. Nós temos, como eu mostrei ontem, a oscilação decadal do Pacífico, mas também ninguém sabe qual é a causa. E eu acho que isso é um artifício estatístico, matemático. Quando a gente analisa séries longas, de mais de 100 anos, a gente tem a tendência de ver ciclos, que, na realidade, podem não existir. Pode haver coincidência ou pode estar conectado com alguma outra coisa. A gravidade do Sol e Lua, por exemplo, podem fazer com que a Terra tenha terremotos mais frequentes em intervalos razoavelmente irregulares. Nossa ignorância é bastante grande com relação a isso.
Bom, então, em 76, houve uma mudança no clima, o Pacífico ficou aquecido, e nós tivemos, depois disso, só picos de cheia em 92 e agora em 2012. Note que a vazão do São Francisco, antes de 27 a 73, antes de colocarem o lago, era cerca de 3.200 metros cúbicos por segundo. E depois disso, a vazão passou a ser 2.300. Então, o rio perdeu simplesmente 900 metros cúbicos por segundo. Não sabemos por quê. Pode ter sido mudança de clima. Está aí o Lago de Sobradinho. É uma área que, na cota normal de operação, o lago tem 4.214 km². Se eu somar o Lago Ajusante, que é Itaparica, são mais 808 km², os dois juntos dão 5.000 km² inseridos no semiárido, estimando a perda por evaporação de 400 metros cúbicos por segundo. É um verdadeiro rio que entra para a atmosfera, que depois é levado pelo vento e vai chover lá na Amazônia, quando está na cota normal de operação, que é 392 metros e meio, com relação ao nível do mar. Então, isso pode ter sido uma das causas que contribuiu para que o Lago de Sobradinho tenha pouca água hoje. Essa perda por evaporação, mas também há evidências ali, naquele círculo vermelho, pegando o período de 79 a 2014, comparado com o período de 1931 a 1973, há, sim, uma possibilidade de que as chuvas tenham reduzido. Você vê que aquele amarelinho que aparece ali representa, então, uma redução de 10 a 15 milímetros por mês nas cabeceiras do São Francisco, na Serra de Minas Gerais, que é de onde, dizem, sai 75% da água do leito do São Francisco. Então, é possível, sim, que tenha havido, nesses últimos anos, uma redução de chuva, que, associado à grande área do lago, tenha levado, então, o Rio São Francisco a esse estado que ele está hoje, e que só tem uma turbina funcionando. Então, a proposta aqui é ligar o Tocantins ao São Francisco, para que o Tocantins seja uma torneira quando o São Francisco precisar de água. Isso porque nós temos quase 11.000 megawatts de potência instalada já no São Francisco. E vai ser muito difícil, no Brasil, a gente fazer grandes hidrelétricas agora no futuro, embora haja planejamento e a gente só tenha usado 30% do nosso potencial hidrelétrico, mas vai ser muito difícil pela pressão ambientalista. Vai ser muito difícil se fazer novas usinas. Então, a proposta aqui é a seguinte: do lado do Tocantins, nós temos o Rio do Sono, e do lado do São Francisco, ali aquele vermelho é o divisor de água, do lado do São Francisco tem o Rio Sapão, que depois cai no Rio Preto, e do Rio Preto cai no Rio Grande, e o Rio Grande sai a montante de Sobradinho. Os dois rios, o Rio do Sono e o Rio Sapão, se originam na Lagoa do Varedão, que, segundo dizem, eu não estive lá, já planejei várias vezes para ir lá, mas não tive oportunidade. Segundo o professor Caio Lócio, da Universidade Estadual do Ceará, que esteve lá juntamente com o Batalhão de Engenharia do Exército Brasileiro, a pressão da água é de baixo para cima. Diz que você mergulha na lagoa e a lagoa te joga fora, devido ao fato que tem muita água subterrânea e ocorreram falésias, de tal forma que as cavernas que tem lá produzem, então, já essa água que sai por esses dois rios. Então, eu diria que uma obra hidráulica poderia resolver esse problema com um canal aqui e mais uma barragem na embocadura do Rio do Sono, de tal forma que, quando o São Francisco precisasse de água, então poderia transpor. Aí sim é uma transposição. Aquilo que foi para o nordeste do São Francisco não é uma transposição, é uma adução de água, porque usa canais para levar água. Aqui seria uma transposição de águas do Tocantins para
o Rio São Francisco quando o Rio São Francisco precisasse. De acordo com a Codevasf, existem ainda disponíveis 8 milhões de hectares de terras que, se irrigadas, poderiam produzir bem às margens do São Francisco. Então, não só... Eu tenho um artigo que eu escrevi sobre isso aí, onde eu faço essas considerações econômicas. Número de emprego que vai gerar, receita que vai gerar, e se tiver mais água, poderia, por exemplo, colocar mais 4 turbinas em Xingó, que já tem os buracos, a represa já está pronta, né? Está tudo pronto, é só colocar os geradores lá, e teríamos um aumento de 2, são 4 de 530, então daria 2,2 gigawatts de potência a mais, no caso de Sobradinho. Já mandei essas coisas para o ministro, na época, ministro de Minas e Energia, mas não adiantou nada. Muito bem, então fica aí para vocês levar isso em consideração e ver se a gente consegue fazer essa interligação para poder salvar o São Francisco, em função, principalmente, dessa mudança que houve no clima. Fotovoltaica e heliotérmica. Eu quero falar mais sobre a heliotérmica, porque a fotovoltaica já tem um lobby muito grande. Tem até um posto elétrico aqui fora, né, com base na fotovoltaica. Concentradores solares de calha parabólica. A propriedade da parábola é concentrar os raios solares num ponto, se ela for um disco, né, parabólico, como vocês têm nas antenas parabólicas, você tem o amplificador exatamente no centro, que é a radiação eletromagnética, o sinal de rádio e televisão bate ali e concentra naquele cabinho que tem o amplificador. Nesse caso, como é uma calha, o foco é linear, é um tubo. Então, o que acontece? A radiação bate e concentra no tubo. Nesse tubo pode ser um óleo, como a Dow Chemicals produz, um óleo, ou pode ser, como os espanhóis estão usando, sais liquefeitos. Nitrato de sódio, 60%, nitrato de potássio, 40%. Então, esse sal liquefeito circula em circuito fechado, é aquecido, vai para uma caldeira, ou um trocador de calor, gera vapor e retorna para o campo para ser aquecido. Então, esse fluido transporta o calor num circuito fechado. Com o vapor na mão, você faz o que você quiser. Por exemplo, vou fazer uma destilaria de álcool, seja de milho, seja de cana-de-açúcar. Preciso de vapor para destilar. Então, morreu aí. As calhas, gerou vapor. Não, eu quero bombear água. Então, eu acrescento uma turbina e, na ponta dessa turbina, coloco uma bomba d'água. Não, não quero, eu quero eletricidade. Substituo a bomba d'água por um gerador. E gero energia elétrica através desse sistema heliotérmico. Simples, barato, tecnologia que nós dominamos. Que qualquer usina de cana-de-açúcar tem isso. Ela queima bagaço para gerar energia elétrica, a cogeração, que é um fator muito importante para o Brasil. Tecnologia Tupiniquim. Tá? Nós conhecemos todo o segmento. As calhas são feitas de alumínio. O Brasil exporta alumínio para todo mundo. Barato. Então, um sistema desse poderia ser feito, por exemplo, como é o caso na Espanha, que tem 50 dessas usinas de 50 megawatts cada uma, distribuída. De tal forma que você pode trabalhar também na alta tensão baixa. Com 13.800 volts, você não precisa desses linhões de 600K, cujas subestações são muito caras e são vulneráveis também. Então, você pode trabalhar com alta tensão baixa, 3,8 ou 69 kV, e barateia tremendamente o custo da distribuição dessa energia. Eu comecei a fazer um protótipo. Peguei o dinheiro do Ministério de Ciência e Tecnologia e comecei a fazer o protótipo. Comprei um motorzinho, na época não tinha
um motor a vapor, comprei um motor a vapor, um gerador, comprei no Canadá. E quando eu fui fazer as calhas, aí é que deu o problema. Porque tinha que ser licitação pública. E eu não consegui fazer. Na época, nós tínhamos, no início, a universidade tinha procuradores que eram da universidade. Mas depois o famoso ministro Gilmar Mendes, do STF, transformou todos os procuradores em advogados da União. Advocacia Geral da União. O resultado é que esses advogados são contra o desenvolvimento de pesquisa. Então, se você vem com uma ideia nova, você não consegue levar adiante. O resultado foi que eu não terminei o projeto, era para estar pronto em 2012 para Rio+20, não terminei o projeto e o reitor usou todo o meu dinheiro. Agora, se der uma sindicância, o Tribunal de Contas, o problema é deles, porque eu nunca mexia com dinheiro, não consegui. Zé Lourenço, em Mogi Guaçu, São Paulo, trabalha com aquecedores de água, aquecedores solares de água, plano. Eu o convenci de que o aquecedor parabólico, calha parabólica, é muito mais eficiente do que o plano. E esse sisteminha, eu dei no nome do projeto de Gerasol, porque ele segue o sol durante o dia e a incidência normal, a incidência da radiação solar depende do cosseno do ângulo que faz com a vertical. Se o ângulo é 0, então o cosseno é 1, eu tenho sempre 100% de incidência. O filme refletor reflete 96%. E esse sistema chega, então, a 85% de eficiência. De cada 1.000 watts por metro quadrado, que é normal, você pegar aqui a meio-dia solar. Vocês têm aqui uma estação automática do Instituto Nacional de Meteorologia. Basta entrar no site, que lá ele mede também a radiação solar. E pode ver que quando chega no meio-dia solar, chega num dia como hoje, da ordem, já que o Sol já está um pouquinho para o hemisfério norte, da ordem de 900 watts por metro quadrado, que não são aproveitados. Então, a beleza da radiação solar aqui no Centro-Oeste é o seguinte: chove de outubro a março, você usa hidro. De abril a setembro não chove, você usa solar. Perfeitamente complementado, e se for distribuída em regiões, né, do estado, fica muito mais fácil você gerar energia. Bom, não é que eu seja contra a fotovoltaica. Eu acho que a fotovoltaica ela tem aplicações muito boas para pequenas coisas. Por exemplo, um poste totalmente independente, sem fio, sem nada. A plaquinha solar, a célula fotovoltaica, que vai ligar a lâmpada LED, e uma bateria, para ser carregada durante o dia. Aqui no Brasil, você tem que colocar algum tipo de coisa lá mais lá para cima, arame farpado, qualquer coisa assim, porque senão os caras vão roubar a bateria. Eles roubam a bateria. É interessante. Econômico, hoje você compra um poste desse, completo, por R$ 1.500. Né? Acho que só em termos de... E ilumina como se fosse uma lâmpada dessas de vapor de mercúrio, de 150 watts. A água também. Se você precisa de pouca água, 1.000 litros por hora, já tem bomba solar que funciona diretamente com corrente contínua, que bota água a 110 metros de altura. Então, você pode ir para pequenos aproveitamentos. Grandes aproveitamentos é um problema sério. Por exemplo, terminaram agora em Ribeira, foi inaugurada em novembro do ano passado, a maior fotovoltaica que nós temos no país. São 290 mega. Cobre uma área de 690 hectares. O problema que eu vejo é o seguinte, é o baixo rendimento. E os painéis, o rendimento deles é feito a 25 graus centígrados. Se você bota um painel desse, num clima como o nosso, brincando ele chega a 35 graus. Brincando. No Piauí, a temperatura do ar é 38, 40 graus. Você imagina, então, que o painel vai estar numa temperatura maior do que aquela que ele foi calibrado.
E para cada 1 grau centígrado que aumente, ele perde 0,5% de eficiência. Então, se houver uma variação de 10 graus, em vez de ser 25, passa a ser 35 graus, com o painel exposto, ele vai perder 5% de eficiência. A eficiência dele já é baixa. Eles dizem que é 20%. Então, ele perde 5% da sua eficiência. Ou seja, de cada 1.000 watts por metro quadrado que incide, ele só vai aproveitar 150. É um problema sério. As instalações ocupam grandes áreas, gera corrente contínua, aí precisa de um inversor para inverter, porque todos os nossos aparelhos são corrente alternada, e o inversor também consome energia. Você pode botar a mão nele e você vê que ele aquece. Então, ele dissipa calor. E gera só da ordem de 6 a 7 horas por dia, na maior parte do Brasil. Enquanto a heliotérmica, a calha parabólica, o que os espanhóis estão fazendo, eles armazenam aquele fluido que foi aquecido, e depois que o sol se põe, a usina ainda funciona 7, 8 horas. Então, tem mais essa vantagem. Com a fotovoltaica, você não pode armazenar energia. O sol se pôs, acabou. Com a heliotérmica, você pode armazenar o fluido quente e ainda tocar, gerar vapor ainda por 7, 8 horas depois. Por isso, eu sou um grande defensor da heliotérmica, mas, infelizmente, não existe projeto nenhum aqui no Brasil e todos os editais são lançados exatamente para a fotovoltaica. A fotovoltaica ainda, a tecnologia é importada. Graças aos chineses, o custo barateou. Essa de Ribeira, no Piauí, eles fizeram com 300 milhões de dólares. 300 milhões de dólares para 290 mega é praticamente $1 por watt-pico. Então, está barato hoje, mas isso já custou $40 o watt-pico, a coisa de 30 anos atrás. Hoje está relativamente barato, mas nós não dominamos. Vem da China os quadradinhos, que depois aqui é feita a conexão para formar um painel de 1 metro, tudo isso, já? Caramba, estou falando demais hoje, hein? Eólica, muito cuidado com a eólica. São só alguns pontos no Brasil que podem ter eólica, né? E acontecer, por exemplo, esse parque eólico na Califórnia, quando deu uma tempestade lá, jamais vai ser recuperado, né? Aqui, ó, esse é o Brasil, o Cerro Chato, em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, também deu um tornado lá e acabou com 27 aerogeradores, dos quais 8 foram totalmente destruídos, a um custo de 300 milhões jogado fora. Então, a eólica tem esse problema. Para dar partida, você precisa de um vento de aproximadamente 15 km por hora, mas se o vento chegar a 50 km por hora, você tem que embandeirar a hélice, senão ele sai rodando com o vento. Então, é um problema sério, eólica, e não serve para qualquer parte do país. Esse foi o primeiro parque eólico, no porto de Mucuripe, em Fortaleza. Eu procurei, durante muito tempo, os dados disso aí, para saber a eficiência do sistema. E, finalmente, encontrei uma tese de mestrado de uma aluna da Universidade Federal do Ceará, que me disse o seguinte, nessa tese. Isso aí, o que é? É um moinho, né? Reconhecidamente. Por que ele está nesse estado? Óbvio, né? Porque não serve para nada. Depois de um certo tempo, ele arrebenta, ninguém vai querer consertar. Então, segundo essa tese, o funcionamento de um lugar que dizem que está muito bom para vento, 36% do tempo. Ou seja, também lá tem calmaria e o sistema ficou parado 64% do tempo. Então, não é uma energia confiável. Não é uma energia confiável. É aquilo que nós estamos falando. Energia despachável é aquela que você aperta o botão e está gerando, como termoelétrica. Qualquer renovável, hidro, eólica, solar, se não tem água, não tem vento, não tem sol, não gera. Biomassa. Isso nós poderíamos aproveitar mais. Não só o tradicional lenha, carvão vegetal, bagaço de cana,
álcool de cana, milho, álcool de mandioca. Já foi feita uma tentativa no Vale do Paraíba de se ter uma usina de álcool de mandioca. Óleos vegetais. Você sabia que quando Rudolf Diesel apresentou o motor diesel na Feira de Paris, em 1898, o motor rodava com óleo de amendoim. Então, o motor queima, motor diesel queima qualquer tipo de óleo ou ácido graxo, como nós chamamos. Tem um amigo meu, mora em Rio Negro, no Paraná, chama-se Thomas Fendel. O carro dele roda com óleo de fritura, que é usado para fritar a batata nesses McDonald's da vida. A última experiência dele, há 2 anos atrás, ele passou num lugar onde tem uma máquina de assar frango. Pegou toda a banha do frango, levou para casa, centrifugou, botou no tanque do carro dele e fez mais de 20 quilômetros com 1 quilo de banha de frango. Então, motor diesel queima qualquer tipo de óleo. Aí, Buriti, por exemplo. Nós temos estimado na Amazônia 20 milhões de hectares de buritizais nativos. Você pode tirar 10% em peso, ou seja, sai um total de 5 toneladas de óleo por hectare. Tá? Se não for usado, o fruto cai, apodrece e pronto. E no ano seguinte, a planta coloca outro cacho. Né? Macaúba. Segundo a Embrapa, temos 12 milhões de macaubais nativos, que cobrem desde o sul da Amazônia até o Pantanal. Não é utilizado, mas é um combustível renovável que pode ser usado. Como é que eles fazem hoje? Ele usa como carro flex. Ele tem um tanquinho pequeno com um diesel comum, dá partida no motor, o motor aquece, aí ele vira a chave e começa a usar o óleo vegetal. O óleo vegetal passa por um pré-aquecimento e já entra na câmara de combustão, já aquecido. Rendimento perfeito e não causa problema nenhum no motor. Vamos? Não vou entrar em detalhes, mas só chamar a atenção. Quando a gente fez a análise, o óleo de Buriti, os ácidos graxos que ele contém, ele é praticamente idêntico ao azeite de oliva. Se você branquear os dois, o Buriti é amarelo, avermelhado por conta dos carotenoides. E o óleo de oliva é verde por conta dos pequenos constituintes que as azeitonas têm. Mas quando você branqueia os dois, é impossível de distinguir quimicamente. É claro que uma tonelada de óleo de Buriti é vendida a um preço muito maior do que uma tonelada de petróleo. Né? Então, aí é questão de saber se você vai botar um produto da Amazônia, que vai valer muito mais, ou vai queimá-lo no motor. Mas o meu projeto de 94 chamava-se Autossuficiência Energética para Pequenos Núcleos Populacionais na Amazônia. Porque a minha ideia era cada município daquele, como São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro e Aureté, ter óleo de Buriti para tocar nos geradores e ficar independente do transporte de Manaus para Rio Acima, que dependendo do ano, por exemplo, com 93, praticamente o Rio Negro secou, embora a floresta do Rio Negro talvez seja a floresta menos tocada do mundo. Por que que secou? Claro, faltou chuva, não desmatamento. Vamos. Aí, ó, na frente de Boa Vista, Buritizal. E Boa Vista vai passar por um problema sério agora, porque o contrato que tem com a Venezuela termina em 2020. Está vindo a energia de Guri, na Venezuela. A previsão é que a bacia do Orinoco sofra uma redução de chuva, agora nesses próximos 10, 15 anos. E certamente o Maduro não vai querer mais mandar energia para o Brasil, porque ele vai precisar da energia. E os rios, os índios, o Vaimiri e a Troari, não querem que o linhão saia de Manaus e vá para Boa Vista, porque vai passar pela reserva. Eu não sei como é que eles vão resolver esse negócio, mas os índios não querem deixar o linhão passar. Então, Boa Vista, provavelmente, vai ter que voltar de novo
aos velhos tempos das termoelétricas, como era antes de vir a energia da Venezuela. Biogás, bioóleo, por exemplo, bioóleo pode ser feito com uma pirólise, sem oxigênio, a 500 graus, você pode tirar, então, um óleo de madeira. E novas tecnologias estão surgindo. Por exemplo, a folha biônica. Olha que beleza isso. É um sistema eletrônico que tem um catalisador cobalto e fósforo. E aí o que acontece? As bactérias combinam o hidrogênio liberado com o CO2, fazem fotossíntese, e essa folha está produzindo álcool isopropílico, usando 10% da radiação incidente. É coisa do futuro, deve aparecer. Aqui, infelizmente, não dá para ver direito, mas a Joule Incorporated, que é uma empresa de biotecnologia nos Estados Unidos, ela pegou uma bactéria, Escherichia coli, que é essa que vive no nosso intestino, e modificou essa bactéria com genes de cianobactérias, que são as que existem nas algas azuis e verdes. E a bactéria, então, modificada, está produzindo diesel, diretamente. Então, esses tubos estão espalhados no deserto, circula essa massa verde, e as bactérias ao sol, injeta-se CO2, e as bactérias, então, produzem diesel. Segundo a Joule, ela vai colocar o barril a $50, com uma vantagem que não tem enxofre e já vem destilado. Não precisa destilar, já sai o diesel direto que as bactérias estão produzindo. Então, já está em teste e provavelmente deve ter já entrado já em funcionamento ainda este ano. É claro que existem outras tecnologias, por exemplo, a fissão nuclear, nós sabemos, é usada hoje normalmente nas usinas nucleares. Você pega, quebra o átomo e na quebra do átomo libera calor. No fundo, uma usina nuclear é uma chaleira metida a besta, né? Você aquece a água, gera vapor e depois o vapor toca a turbina a vapor. Mas a fusão nuclear não tem problema de resíduo. Você junta átomos de hidrogênio e, na junção, ele libera energia. Isso está caminhando. Está devagar, mas está chegando, provavelmente, lá pelo ano 2030, talvez a gente já tenha geradores. Existe um protótipo já funcionando, cabe num caminhão, e gera, acho que, 150 megawatts. Então, isso está caminhando. Tem coisas bonitas como magnetohidrodinâmica. Não é bonito? Magnetohidrodinâmica. O que acontece? A água salgada, se você submete a água salgada a um campo magnético, a água se acelera. Então, os japoneses fizeram um catamarã, um tubo oco, e um campo magnético dentro desse tubo. No mar, a água entra no tubo, acelera e empurra o barco para frente. Então, talvez vá levar um certo tempo ainda para a gente transformar isso em comercial, mas o que não falta é água salgada nesse planeta, né? Então, são coisas que vão aparecendo, que é bom, importante para quem gosta de energia, estar sempre lendo, que são coisas inovadoras que podem então, ser usadas no futuro. Quero repetir as minhas palavras de ontem. Lembrar que CO2 não é problema para a humanidade. CO2 não controla o clima, ele não é vilão, tempo esgotado. Quanto mais CO2 tiver, melhor é para a produtividade. Energias renováveis são desejáveis, mas, como eu disse, cuidado com o balanço energético. Se custa mais caro para produzir ou operar, então não compensa. É claro que, devido ao aumento da população, a gente tem que conservar o planeta. Eles acham que eu não sou conservacionista, mas eu sou muito mais do que eles, só que eu sou racional. Não tenho a mente passada por uma lavagem cerebral. E isso é independente. O clima aquecendo,
tem que conservar, o clima esfriando, tem que conservar. Diversificar a nossa matriz é muito importante, mas temos que pensar, principalmente no Centro-Oeste, a utilização de energia solar. Nenhuma renovável é grátis. Todas elas têm custo. Dizer, não, o vento é grátis. Não é. Você aproveitar, custa dinheiro. Manutenção terrível com eólica por causa dos rolamentos que desgastam muito. Solar é a nossa grande opção aqui, porque ela junta a hídrica, quando chove, como eu disse, de outubro a março, e depois, quando não chove mais, 85% da chuva, em geral, aqui nas localidades, cai entre outubro e março. O resto do ano é da ordem de 15% só. Então, tem muito sol para ser aproveitado e ser complementar. Particularmente com a heliotérmica. Embora o lobby da fotovoltaica seja muito forte, mas a heliotérmica tem uma eficiência bem melhor. 85% de aproveitamento. De cada 1.000 watts por metro quadrado, aproveita 850. E a fotovoltaica aproveita só 15%. Então, as instalações da heliotérmica são menores, da ordem de 1/8 do que precisa para solar. E, é claro, no semiárido nordestino, por exemplo, nós poderíamos ter esses tubos com cianobactérias modificadas e produzir diesel. Tá? Então, era basicamente isso que eu queria dizer para vocês. Eu gosto aí da minha coruja, com binóculo, porque ela pode nos ajudar a olhar para o futuro com uma visão crítica. Não acreditem em tudo que houve, principalmente a mídia. A mídia só quer catastrofismo. Se eu disser, isso é uma oscilação natural do clima, uma variabilidade natural, não vende. Agora, se eu disser que vai aquecer, vai derreter geleira, vai aumentar o nível do mar, isso vende. Muito obrigado, era só isso.